Fala, investidores. Este aqui é um dos melhores cenários para investir, para aportar em uma empresa, e foi o que me fez investir na Odontoprev. E aqui é praticamente um checklist de valuation e análise técnica, e vendo o indicador CMS, a ação com índice bem elevado, mas empresas que têm o índice do indicador CMS um pouquinho acima, um pouquinho elevado, são empresas que entregam bons indicadores, como margens elevadas, como também indicadores de rentabilidade elevado, como o ROI em 44% e o ROIC também é bem elevado, o que não descarta, apesar do índice elevado, de investir em uma excelente empresa, e a ação deu oportunidade com este índice em 22, 23, 24, 25 como a mínima, em 10 e 24, bem próximo do indicador CMS, e também em 26, a ação uma barganha como base o indicador, como a CMS em 11,13 e a ação com uma mínima em 10,39. E ainda, senhores, a ação sim descontada, pois cotação bem próxima do indicador e com um excelente upside em seu valuation baseado no indicador cotação de margem de segurança, e vendo indicadores de valuation no site Status Invest, repare que a empresa ainda paga bons dividendos para seu acionista e Odontoprev aumentando seus dividendos comparando com os anos anteriores, a empresa com o indicador PL em 10,74 e um indicador ainda bem abaixo da média e bem próximo de sua mínima, que fez em 25 em 10,64, então ação uma barganha, como base o indicador PL, também sim ação descontada pelo indicador PVP, como base, é claro, o seu histórico, pois indicador bem abaixo da média e bem próximo também da mínima, indicador EV/EBIT, valor da firma sobre o lucro operacional, indicador também bem abaixo da média, bem próximo da mínima, o que confirma que sim, Odontoprev descontada, também confirmando no indicador PEBIT, com o indicador bem abaixo da média, e um indicador também próximo da mínima. Então, senhores, vendo indicadores de valuation, ações da Odontoprev, sim, descontadas, e para mim, senhores, sim, oportunidade de investimento. E mais uma vez, senhores, conteúdo sem nenhum tipo de recomendação, pois os conteúdos do canal são meramente educacionais, e vendo a ação na planilha do Valuation, índice MS, como já dito, em 50, LPA 105, VPA 2,36, e peguei a média dos dividendos dos últimos 5 anos pagos, que me deu um preço teto de 12,33 e a ação ainda descontada pela forma de Bazin, como base a cotação atual de 11,30 e com o upside de 9,14. E aqui, senhores, é uma ação que não dá para ter como base a fórmula de Graham, pois o índice MS do ativo ele é 50, e vendo a ação no site Pro, repare que alvos de analistas em 12,55, então a ação descontada como base o site Pro, apesar de que no modelo de valuation a ação está sem upside, pois a cotação de 11,30 bem próximo do alvo. Mas, senhores, aqui é importante sim você investidor saber analisar, saber enxergar se uma ação é ou não oportunidade com o seu próprio estudo, e não cair e não ir em dica de ninguém. E a ação possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, tem um alto rendimento a seu acionista, apesar de que dois analistas revisaram para baixo suas estimativas de resultados para o próximo período. E aqui, senhores, é somente projeção que o site Pro ele traz para seu assinante, e o valuation implica em um forte rendimento de fluxo de caixa livre e a ação negociada ao múltiplo de lucro descontado. A empresa paga bons dividendos a seu acionista, e a empresa Odontoprev é um player proeminente no setor de saúde, e a empresa manteve bons dividendos no período de 19 anos consecutivos, e os analistas preveem que a empresa será rentável este ano. E aqui, senhores, como disse, que é importante sim saber análise gráfica e análise técnica, alinhando, é claro, sempre com o valuation e com os fundamentos da empresa. Repare que a ação ela bateu exatamente aqui em uma linha de tendência de alta, empresa sim descontada no valuation. Então aqui, como dito, é o cenário, é na verdade o melhor cenário para aportar, para investir em uma empresa, pois ação descontada, ação em suporte, e aqui uma região de suporte de preço importante, que foi, senhores, o que me fez investir na empresa Odontoprev. E ainda vendo o indicador IFR, indicador importantíssimo, repare que a ação estava em baixa ou estava em correção, dependendo do seu ponto de vista. Repare que o indicador IFR ele já estava praticamente em alta, fazendo topos e fundos ascendentes, então divergência importante no indicador IFR.
e ainda um indicador em região de sobrevendido, que, como dito, foi o que me fez investir na empresa, onde eu comprei 400 ações a um preço médio de R$ 10,48 e, por enquanto, com uma valorização de 7,78% e seguindo, é claro, o meu estudo, seguindo o meu indicador. E espero que o conteúdo tenha agregado e somado aos seus estudos. E se você não conhece o indicador CMS, cotação de margem de segurança, este é o foco do canal, trazer aqui sempre um indicador que eu criei, que é uma adaptação da fórmula de Graham, e como dito, o conteúdo agregou valor, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os conteúdos educacionais, compartilhe este conteúdo com alguém, bons investimentos, um abraço e até a próxima!